E em Joinville, depois de uma manhã também muito tumultuada, as primeiras horas dessa segunda-feira já foi assim também de muita chuva, a Defesa Civil segue monitorando a cidade. E quem conversa com a gente agora ao vivo é o Fernando Gonçalves. Ele está, inclusive, lá na Defesa Civil. Fernando, como é que está a situação nesse momento? Oi, Sabrina, mais uma vez uma excelente tarde para você e uma ótima semana, né, para todos que nos acompanham. Como já comentamos aqui, realmente a situação começou bastante complicada na manhã desta segunda-feira, tanto para motoristas como também para os moradores de modo geral. Por esse motivo, por quê? Porque tem alerta para mais chuva para as próximas horas aqui em Joinville e na nossa região. Nós viemos ao vivo até aqui a Defesa Civil de Joinville. A gente vai conversar agora com o Jairo Machado, que é gerente aqui dessa unidade, que tem mais informações para a gente. Jairo, apesar de até uma certa abertura de sol neste momento lá fora, mas a previsão a princípio é para mais chuva aqui em Joinville. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde a todos. Isso mesmo, a gente tem uma previsão ainda pelos modelos que nós estamos acompanhando. Existe uma previsão de mais chuvas no decorrer do dia, aproximadamente de 50 a 100 milímetros até o final do dia, aonde à noite já diminui, já tem uma tendência de diminuição dessa chuva. Para o dia de amanhã ainda persiste a chuva, com melhora para a quarta-feira. Muito bem. Lembrando que até por volta de 11 horas da manhã eram 4 ocorrências que foram atendidas hoje pela manhã pela Defesa Civil. Esse número continua, 4, aumentou e quais ocorrências foram? Isso, esse número aumentou, estamos com 8 números de ocorrências nesse momento, onde dentre elas tivemos queda de muro, aqui na região do América, região da Zona Sul, tivemos queda de árvore, deslizamento de terra. Então, por conta dessa quantidade de chuva, é uma tendência bem comum acontecer isso, né? Então, a chuva ela é volumosa, foi persistente no final de semana inteiro, e aí tem essa tendência desse solo ficar totalmente encharcado e aumentar essa suscetibilidade para a queda de muro, a queda de árvores e o deslizamento. Ô Jairo, é interessante como Joinville, né, é uma cidade muito grande e aí alguns bairros a chuva cai com intensidade, em outros a chuva nem chega a cair. Damos o exemplo hoje, por exemplo, da zona sul da cidade, né, que registrou aí muitas ruas alagadas. Porém, Zona Leste, dá um exemplo aqui de Iririú, Jardim Iririú, até choveu, mas não foi tanto. Para as próximas horas, existe alguma região ou de repente alguma localidade ou bairro que requer um pouquinho mais de atenção dos moradores? Então, nesse momento, pela madrugada, o foco da chuva foi a região sul, Paranaguamirim, João Costa, Jarivatuba, Petrópolis. Então, se focou realmente na Zona Sul. No decorrer do dia, complicado dizer a região exata de possibilidade de chuva ou qual maior intensidade, mas é um ciclone extratropical que ele está aqui na região do Paraná. Então, possivelmente, nós teremos uma chuva na cidade. O complicado é apenas precisar a localização, como foi nessa noite na região sul. Para reforçar, algum desabrigado ou desalojado até esse presente momento? Não, nesse momento não. O bombeiro fez o resgate de uma família, mas ela se encontra já na casa de parentes. Nesse momento, nenhuma casa necessitou fazer interdição ou notificação por parte da Defesa Civil ou alguma família que esteja desabrigada ou desalojada. Esse resgate foi em que bairro, qual região? Foi na região Zona Sul, no Paranaguamirim. Muito bem. Recomendações, então, para as próximas horas da Defesa Civil? Isso, fique atento aos alertas da Defesa Civil do Estado, aqueles que não são cadastrados nesse cadastro, no 40199, mandando uma mensagem de texto junto com o seu CEP. Uma vez que feito isso, você começa a receber todos os alertas, assim como o município também emite os alertas necessários para que a cidade então fique atenta e alerta aos detalhes. Há alguma tábua de maré para esta segunda-feira que preocupa em si? Agora, início da tarde, nós temos tábua de maré de 1,5, mas não é o que nos preocupa nesse momento, e sim esse volume de chuva que tem uma tendência de persistência na cidade hoje. Jairo Machado, nosso muito obrigado. Pois é, Sabrina, trazendo nessas informações, então, como bem mesmo disse o Jairo, para as próximas horas temos, né, ainda continua essa persistência de chuva forte aqui para Joinville, para a nossa região, então é sempre bom ficar ligado. Uma dica também que a pessoa pode acompanhar em tempo real são as câmeras através do aplicativo Joinville Fácil, principalmente ali a área central da cidade ou regiões onde tem rios, é sempre muito importante ficar atento. Sabrina.